E aí, tudo pronto pra gente gabaritar a história de Alagoas? Se a sua prova é CESP-Sebrasp, já se sabe que não dá pra vacilar. Então, vamos organizar as ideias agora pra garantir aqueles pontos que, nossa, fazem toda a diferença. Sem enrolação, vamos direto ao que importa. Vamos começar com aquela pergunta que a banca adora, sabe? Para pegar quem só decorou e separar de quem realmente entendeu. Traidor ou herói? A resposta, claro, nunca é preto no branco. E é exatamente por isso que a figura do Domingos Fernandes Calabar é, olha, um prato cheio para aquelas questões bem complexas. Então, presta atenção, porque entender essa dualidade é a chave de tudo que a gente vai ver hoje. Para facilitar a memorização, a gente vai seguir um roteiro bem lógico, tá? Pensa assim. Primeiro, o tópico central, o povoamento. Depois, os 3 pilares que seguram essa história toda. Aí sim, a gente mergulha na colonização e na invasão holandesa, analisa Palmares como grande símbolo da resistência e, no final, aquela revisão rapidinha, sabe? Com os pontos que, assim, não dá para esquecer de jeito nenhum. Fechado? Então, bora lá. Bom, vamos lá. Por onde tudo isso começa, afinal? Como é que se formou esse território que hoje a gente chama de Alagoas? A resposta, olha, como quase tudo no Brasil colônia, está ligada à grana, a principal fonte de riqueza daquela época. Pode apostar que essa ocupação do território não foi nem um pouco aleatória, viu? Ela seguiu o cheiro do dinheiro. Basicamente, a gente está falando de 3 núcleos principais. Lá no norte, a região de Porto Calvo, e no litoral, o que eles chamavam de Alagoas do Sul e do Norte, principalmente Penedo. E o que movia toda essa galera para lá, ali, entre 1522 e 1535? Uma palavrinha mágica: açúcar. É isso aí. A economia foi quem desenhou o mapa. Agora se liga nessa dica de estudo que é fundamental para organizar essa história na cabeça. Pensa na formação de Alagoas como se fosse uma casa, com 3 pilares bem fortes. Se você entende bem esses 3 conceitos, todo o resto, puf, se encaixa. É o mapa mental que vai salvar na hora da prova. E olha só quais são eles. Pilar número 1, a economia do açúcar, a base de tudo, o começo de tudo. Pilar 2, o conflito luso-holandês, que foi uma consequência direta do sucesso do açúcar, claro. E o pilar 3, a resistência africana, que a gente vê em Palmares surgindo como resposta à escravidão que essa mesma economia precisava. Tá vendo a lógica? Uma coisa leva a outra, que leva a outra. Essa corrente de causa e efeito que tem que ser gravada. Beleza, então vamos entrar nos detalhes dos 2 primeiros pilares. De um lado, a colonização portuguesa focada na cana, e do outro, a treta sangrenta que isso gerou com os holandeses, que, claro, também estavam de olho numa fatia bem gorda desse bolo de açúcar. Dá uma olhada nesse mapa. Essa faixa aí do litoral, ela virou o epicentro de tudo. Era aqui que se produzia a maior riqueza do Império Português. E justamente por isso, virou palco de uma briga internacional. E claro, não por acaso, da maior experiência de resistência negra das Américas, o Quilombo dos Palmares, bem ali, na Serra da Barriga. Essa economia do açúcar toda, ela teve um ponto de partida, um nome pra gente associar. Então anota aí, Cristóvão Lins. Foi esse cara, um fidalgo português, o pioneiro, o visionário, que instalou os primeiros engenhos em lugares estratégicos como Porto de Pedras, Camaragibe, Porto Calvo. Foi ele quem deu o pontapé inicial na exploração econômica da região. Ué, com tanta grana em jogo, era óbvio que a concorrência ia bater na porta, né? A Holanda, daqui já era quem financiava e distribuía o nosso açúcar lá na Europa, simplesmente cansou de ser só intermediária. A invasão foi uma jogada de mestre do capitalismo da época, né? Pra que só revender se eu posso ser o dono da fábrica? Foi isso. Tomaram o controle total da produção para dominar o mercado. E é bem no meio desse cenário de guerra que aparece a figura mais polêmica de Alagoas, Calabar. A prova vai jogar essa, herói ou traidor? Vamos analisar. De um lado, tem gente que vê ele como um visionário que sacou que o projeto do Maurício de Nassau era mais moderno. Do outro lado, ele é o traidor que virou as costas para Portugal. E aqui um detalhe crucial. Portugal, na época, estava sob o domínio da Espanha, na União Ibérica, e os holandeses eram inimigos mortais dos espanhóis. Entender esse contexto da União Ibérica é a chave para sacar a acusação de traição, ok? E essa imagem aqui ajuda a gente a fixar essa ideia. O Calabar era o cara que conhecia cada cantinho daquele território, cada rio, cada trilha. A aliança dele foi decisiva para o avanço holandês. Para a coroa portuguesa, claro, foi uma traição imperdoável. Já para os holandeses, foi um trunfo estratégico espetacular. A história, como a gente sempre vê, depende muito de que lado se está, né? Beleza, agora vamos para o nosso terceiro pilar, que é uma consequência direta do primeiro, lembra?
A economia do açúcar precisava de quê? De mão de obra escravizada. E onde tem opressão, o que nasce? Resistência. E em Alagoas, essa resistência teve nome, sobrenome e endereço: Quilombo dos Palmares. Mas, olha, é muito importante entender que Palmares era muito, mas muito mais do que um simples esconderijo. Aquilo ali era uma sociedade alternativa. Era praticamente um reino africano aqui no Brasil. Um verdadeiro contrapoder. E ficava na estratégica Serra da Barriga, recebendo não só negros escravizados, mas também indígenas e até brancos que eram marginalizados. Era um refúgio para todo mundo que estava fugindo do sistema colonial. Só que nem mesmo lá em Palmares o pensamento era único. Teve um momento de crise. Depois de um ataque pesadíssimo em 1675, o líder da época, o Ganga Zumba, começou a pensar num acordo de paz com o governo de Pernambuco. E essa simples ideia de negociação, nossa, isso abriu uma crise de liderança gigante, que praticamente rachou o movimento de resistência no meio. E é exatamente nesse momento que a figura de Zumbi cresce, e muito. A posição dele, como essa frase mostra, era uma só: irredutível. Liberdade não se negocia. Não se aceita pela metade. Para o Zumbi, qualquer acordo que não libertasse todo mundo era, no fundo, uma rendição. E essa divergência de ideias foi a ruptura definitiva entre os dois. Com a morte do Ganga Zumba, que algumas fontes dizem que foi envenenado, o Zumbi assume como líder máximo de Palmares. E ele representa uma virada de chave na estratégia. Acabou a conversa, acabou a diplomacia. Agora era resistência armada total. Luta sem trégua, até o fim. Para a coroa portuguesa, a solução final era uma só: contratar o mais famoso e brutal dos bandeirantes, o Domingos Jorge Velho. O que vem a seguir é o confronto final, o tudo ou nada. De um lado, Zumbi, a resistência. Do outro, Domingos Jorge Velho, o aniquilador. É o clímax de uma guerra que já durava quase um século. Ok, respira fundo que a gente chegou na revisão final. Agora é modo turbo, tá? São esses pontos que tem que estar na ponta da língua no dia da prova. Bora lá, direto e reto, sem firula. Grava esse número: 1695. 1695. É o ano da morte de Zumbi e da queda final de Palmares. É uma data-chave, daquelas que as bancas adoram cobrar. Repetindo: 1695. Agora os personagens-chave. Vamos associar nome e função. Bem rápido. Cristóvão Lins, açúcar. Domingos Fernandes Calabar, controvérsia. Herói ao traidor. Ganga Zumba, o acordo de paz. Zumbi dos Palmares, resistência total. E Domingos Jorge Velho, a destruição final. Gravou essas palavras-chave? É isso que é preciso saber. E pra gente fechar, fica a reflexão bem no estilo que a sua banca gosta de cobrar. Afinal, a história é feita de heróis e vilões? Ou será que ela é feita de circunstâncias complexas e de escolhas difíceis? Pensar sobre isso, usando os exemplos de Calabar, de Ganga Zumba e de Zumbi, é o que vai diferenciar o estudo do resto. É isso que garante a aprovação. Mantenha o foco e a gente se vê na próxima.